Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Pontualmente 8 horas e 20 minutinhos na bucha. Prontinhos para mais um Evangelizar Informa, o seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço, do jeitinho que o telespec da TV Evangelizar gosta. É ou não é, gente? Vamos junto, vamos junto. Hoje é quarta, né? Agora me fala a data, que eu disse 27. 27? 27. 27, pessoal? Me acorde, 27. Eu tô ruim de data, uma barbaridade. Para mim, o mês de abril já acabou. Mês longo, uma barbaridade. Aí eu me perdo nas datas. Mas vamos que vamos, gente. Daqui de Curitiba, no Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite. E mais de 1.300 cidades que também recebem nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade. É ou não é? E lá no Facebook a gente vai interagindo, tá bom? Vamos que vamos? Então vamos. Vamos para as manchetes? Já? Sapecar aqui, ó. Taca-lhe pau. Sem luz e sem pressa. Maringá ainda está sem energia por causa do temporal de sexta-feira passada. Imposto de renda 2022. 16 milhões de brasileiros já prestaram contas com a Receita. O aumento pela procura por crédito. Aumentou e muito a busca por crédito entre os brasileiros com menor renda. O estado de saúde de Dom Adelar Baruffi. Arcebispo de Cascavel caiu e bateu a cabeça e precisou de atendimento médico. A treta online entre jogadores. Gabigol provoca e Hulk devolve. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, 27 de abril, já está no ar. Então já vamos falando do tempo aqui, porque ao contrário de ontem não tem nada de neblina. Pelo contrário, gente, está um calor, uma barbaridade, 18 graus já aqui em Curitiba. Vamos para a previsão para hoje? Sapeca! Nesta quarta-feira, o destaque ainda segue sendo tempo firme e seco por todo o interior do Brasil. E, novamente, não tem expectativa para chuva por todo o centro-oeste, grande parte do sudeste, interior da Bahia, em Palmas e também sobre o Paraná e Santa Catarina. Mas a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% e ainda atingir índices mais baixos, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, nas horas mais quentes do dia, o que vale redobrar a atenção. Por outro lado, tem previsão ainda de muita chuva no nordeste do Brasil e o risco de temporais aumenta principalmente no leste da Bahia, incluindo a região de Salvador, que vai ter um dia marcado por muita nebulosidade, mas o calor ainda segue sendo destaque e o ar fica muito abafado por todo o interior nordestino e também na capital São Luís, mas tem previsão para chuva forte com trovoadas. O risco de temporais também aumenta no norte do Amazonas, em Boa Vista, Belém e também na capital Macapá e pode chover forte no estado do Amapá em vários momentos do dia. Por outro lado, o sol volta a aparecer em Porto Alegre e as temperaturas se elevam. Tem previsão para chuva forte entre a tarde e a noite, com risco de raios e trovoadas. Mas no oeste e sul do estado, o risco de temporais com rajadas de vento forte ainda vai persistir ao longo do dia. A máxima chega aos 33 graus em Porto Alegre, calor de 35 graus em Cuiabá e no Rio de Janeiro, máxima de 33 graus com tempo firme. Calor por tudo, né, gente? Falando em calor, vamos dar uma voada lá pro Mato Grosso. Lá faz calor, hein? Lá é quente, uma barbaridade. Imagem que nós vamos mostrar para vocês agora. Tô falando, ó, Rondonópolis, que fica mais ao sul do estado, 240 mil habitantes. E olha a lua que está uma hora dessa. Calor, né? E a temperatura? 26 graus, gente. Você tá de brincadeira, Ricardo? Não tô. Olha o solzão aí já. Minhas armas do purgatório. Lá bate fácil 40 graus, né, gente? Tá louco. Falando em tempo, vocês que nos acompanham todos os dias aqui no Evangelizar Informa, lembra que na segunda-feira nós trazíamos aqui informações do resultado de um temporal do fim de semana, na sexta-feira, sábado, aqui no Paranazão, ali aquela região oeste de Cascavel, Assis Chateaubriand, região noroeste, ali região de Maringá. Gente, vocês acreditam que até ontem tinha cidade e tinha casas em Maringá sem energia elétrica? Vocês acreditam nisso? Pô, tô louco para saber como é que tá essa situação por lá agora. Então vamos para lá. Luciana tá com a gente para atualizar essas informações. Ô Luciana, fala para mim que a energia elétrica já voltou em Maringá. Não é possível. Bom dia.
Oi, Vilches, bom dia para você. Olha, já voltou, mas não para todo mundo. Infelizmente, ainda existem 1.137 unidades consumidoras sem energia elétrica em Maringá, segundo a nota atualizada da Copel de agora de manhã. 1.137 unidades consumidoras em Maringá sem energia elétrica. E a gente tem também duas cidades aqui da região, que é Paysandu, que ainda tem 114 unidades, e também Sarandi, Paysandu tem 114 e Sarandi tem 428 imóveis sem energia elétrica. E aí, voltando aqui para Maringá, falando da situação, do transtorno, do caos que ficou a cidade com a falta da energia elétrica, a gente está aqui num sacolão, que é o sacolão da Evelyn, que fica aqui numa região bem movimentada da cidade. Aqui ela ficou até ontem à tarde sem energia elétrica. Hoje já tem energia elétrica, mas essa boa notícia não paga aí os prejuízos que ela teve durante esses 3 dias. É isso mesmo, Evelyn? Bom dia. Bom dia. Isso mesmo. Foi dias muito difíceis e tristes, né? Porque não só a gente, né, vendo as percas acontecer, mas a população também, né? Os moradores que são próximos, amigos nossos, se lamentando porque não tinham o que fazer. Não tinha onde guardar, não tinha onde estocar, vendo as coisas perderem, né? E ainda bem que, por enquanto, foi bens materiais. E, Evelyn, ela estava me contando aqui, Vilches, que olha, ali atrás, por exemplo, a gente tem uma geladeira que está bem vazia, está começando a ser reposta agora com as frutas ali, com os legumes, mas você teve perdas aqui de 2 freezers de sorvete. Você estava contando para mim, como é que foi? Isso, 2 freezers cheios de sorvete, 1 freezer de congelados com carnes, peixes, frutas congeladas. Essa parte que vocês estão vendo das frutas, que a gente chama de umas frutas mais delicadas, sabe? Mas, né? Perdemos também tudo, vai começar a reabastecer aos pouquinhos, porque a gente não tem condições. A parte de frios também, de gelado, foi tudo, não tem o que fazer. Sem falar da câmara fria. Sem falar da câmara fria, que é onde a gente guarda nosso estoque, né? Porque a gente depende do fornecimento aqui da região, de bares, restaurantes, hospitais. Então, aí eu não tinha como guardar, não tinha como manter qualidade, porque foi deteriorando, a gente jogando fora e tendo que manter e abastecer. Então, estava bem complicado. Evelyn, vocês já conseguiram fazer um levantamento do quanto vocês perderam aqui nesses 3 dias sem energia elétrica? Não, precisa ainda, a gente não consegue. A gente sabe que foi grande, estamos sentindo, está bem difícil, mas eu não consegui ainda fazer esse cálculo porque, como voltou ontem, a gente tem muita coisa para organizar. Eu tenho que colocar bastante coisa em ordem, mas na hora que sentar a gente está até meio assustadinho. Foi um desafio ter que esperar, né, a Copel vir fazer essa religação? Muito, muito. Vinham passar, vinha embora, vinha carros, falava que esse carro não era o certo para a situação, ia embora, e vinha um caminhão, falava, não, esse não alcança, esse não dá, e a gente na expectativa. Pelo amor de Deus, volta, né, explicando a nossa situação. Aí fomos atrás de gerador, não tinha mais gerador na cidade para alugar, porque estava todo mundo, né, precisando. Ficamos sem gerador também de energia, bem difícil. Agora com a energia já dá para ficar um pouco mais tranquila, trabalhar para recuperar o prejuízo? Agora dá para respirar um pouquinho melhor, sabendo que você está guardando, né, certinho e que não vai estragar. Obrigada, Evelyn. E olha, Vilches, só para complementar aqui, eu falei para você, né, agora em Maringá, segundo a Copel, a gente ainda tem 1.137 unidades consumidoras sem energia elétrica, além das cidades vizinhas aqui da região. E olha, um fato inusitado que aconteceu ontem, em meio a toda essa situação, a Copel trabalhando para restabelecer a energia na cidade. Ontem foi registrado o furto, né, de fiação às margens da PR-317, que era justamente para uma grande operação ali que a Copel estava realizando. Então, quer dizer, num momento como esse, ainda houve, né, o furto de fiação que serviria justamente para restabelecer a energia elétrica na cidade. É lamentável. Mas que bom, né? A energia já começou a voltar e a previsão é de que até o final do dia de hoje todo mundo já tem energia aqui em Maringá. Luciana, mata uma curiosidade para mim. Eu queria saber da Evelyn se ela já correu atrás dos direitos dela, da possibilidade, por exemplo, da Copel, que é a Companhia de Energia Elétrica do Paraná, ressarcir o prejuízo que ela teve. Se alguém já fez esse tipo de orientação a ela ou se ela já procurou esse tipo de informação na própria Copel.
Evelyn, ele quer saber se você já buscou informação, se você tem direito a algum ressarcimento por conta da Copel, já teve alguma orientação com relação a isso? Não. Ontem a gente entrou em contato algumas vezes, tem os protocolos em mãos e a informação que eu recebi que nem a Copel está sabendo. Eles não têm informação nenhuma para dar. Para ressarcir nenhum dano? Não, nenhuma. Na verdade, um dos atendentes disse que por ser fato de natureza, de evento natural, não existe ressarcimento. Foi a informação que eu tive. Então é isso, Ricardo. E assim como a Evelyn, vários outros comerciantes e as pessoas comuns mesmo tiveram muitos prejuízos. Ok, Luciana, valeu, muito obrigado pelas informações, obrigado a Evelyn também. Ô, gente, mas no caso da Evelyn, talvez você de Maringá que esteja nos acompanhando, não custa absolutamente nada procurar informações a respeito de ressarcimento, sim. Mas, Ricardo, foi uma força da natureza, a Copel não pode ser responsabilizada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo nesses casos de que envolvam um terceiro, um acidente da natureza, a Copel tem por obrigação, sim, de acordo com as normas da ANEEL, há um prazo máximo e mínimo para restabelecer energia elétrica. E em casos específicos, como pontos comerciais, que necessitam de refrigeração, caberia até mesmo, se fosse o caso, a cessão, por exemplo, de geradores. Estou falando besteira não, já fiz esses casos aqui em Curitiba também. Então, assim, não custa nada procurar se informar a respeito disso. Mesmo porque, né, Rihanna? Semana passada saiu a informação da própria Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, os dividendos e a bonificação dos executivos aqui da Copel no estado do Paraná. Só o diretor-presidente teve direito a 6 salários adicionais por causa dos lucros divulgados no ano passado pela Copel. Sabe quanto que ele ganhou? R$430 mil, o diretor-presidente da Copel. Bonificação em função aí dos lucros que a Companhia Paranaense de Energia Elétrica teve. Então, eu acho que não custa nada procurar os direitos, pelo menos se informar, para não ficar à toa nessa situação, não é verdade? Fazer o seguinte, deixa eu trazer a Cláudia agora para trazer informações sobre o estado de saúde do arcebispo de Cascavel. Nossa, Ricardo, é aquele que passou por tratamento de saúde em Curitiba? Ele mesmo, gente. Ô, Cláudia, o que aconteceu? Bom dia para você. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Eu vou ler aqui no meu celular porque o nosso TP está com um probleminha. Vamos lá. Segundo o último boletim médico divulgado na tarde de ontem, o arcebispo de Cascavel foi encaminhado ao hospital para realizar exames e tratar um pequeno corte do lado direito da cabeça que ele sofreu ao desmaiar dentro da residência episcopal. Segundo o boletim médico, como eu falei, o estado dele é bom, ele está consciente, é considerado estável, inclusive realizou todos os exames conversando com os profissionais de saúde. No início de novembro do ano passado, Dom Adelar Baruffi passou mal durante uma celebração, logo após sua posse como responsável pela Arquidiocese de Cascavel. Na ocasião, foi diagnosticada uma lesão no cérebro. Ele passou por cirurgia no dia 15 de novembro para a retirada do tumor e a intervenção, bem sucedida, foi realizada aqui em Curitiba, onde ele iniciou o tratamento pós-operatório. Dom Adelar voltou para Cascavel no Natal, mas em janeiro retornou à capital do Paraná para realizar os procedimentos de radioterapia, que é um protocolo usado para alguns tipos de tumores. Durante o tratamento, entre uma viagem e outra, Dom Adelar inclusive participou de celebração de missa em Cascavel, emocionando muitos fiéis que rezam pela sua recuperação. O arcebispo assumiu a Arquidiocese de Cascavel, no oeste do Paraná, no dia 31 de outubro de 2021. Ele era bispo diocesano da cidade gaúcha de Cruz Alta. Nós vamos seguir acompanhando o estado de saúde de Dom Adelar e qualquer informação nova você fica sabendo durante a nossa programação. Valeu, Cláudia, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Gente, deixa eu falar uma coisa, ó. O Dr. Roger é um amigo meu que sempre me acompanha e sempre me dá instruções jurídicas. Ele acabou de mandar um recado para mim a respeito do que está acontecendo lá em Maringá. Então, gente, por isso que eu falo, é importante a gente correr atrás de informação, né? E essa dica que ele passa também, porque ele lembra o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ele fala o seguinte, ó, o fornecimento de energia
Independente da existência de culpa pelos danos causados ao consumidor relativo à prestação de serviços, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, estabelece nesses casos que, mesmo com interrupção no fornecimento de energia ter ocorrido por causa das chuvas, acidentes ou qualquer outro motivo, a concessionária de energia elétrica se responsabiliza pelo ressarcimento dos danos causados. Ele lembra até também uma resolução normativa da ANEEL, número 414, vai anotando aí, no seu artigo 203, que também fala dos ressarcimentos aos consumidores. Doutor Roger, muito obrigado pela participação, o homem está acordando cedo e está prestigiando. Então faz isso, gente, não deixa passar, se informa. Não estou instigando ninguém a... Não é isso, é informação. Essas agências que estão aí prestando serviço para nós, consumidores, elas existem para isso. E quando a gente precisa, elas precisam também nos esclarecer das nossas dúvidas e das nossas demandas, não é verdade? Correr atrás dos seus direitos e informação, fundamental. Vamos para o intervalo comercial rapidinho e na volta nós vamos dar uma viajada lá para a Europa, com informações do nosso correspondente Jucinei. É rapidinho, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. 8 horas e 39 minutos, Evangelizar Informa de volta. Tá passando rápido, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para Isabel Cristina. Bom dia, Isabel. Tá falando de Sarandi, região de Maringá. Beijão, Isabel. Seu Joel, lá de Rondônia, um abração. A Roselene também. O Cristiano tá falando de Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. Tá falando que tem um sol para cada habitante por lá. Eu acredito, rapaz. Nossa, acabamos de dar uma voada por ali. Aquela região ali do sul do Mato Grosso. Tava calor, já uma barbaridade. De Barueri, a Sandra. Deixa eu ver aqui. A Gilna, de Livramento, na Bahia. Ela tá falando que lá, graças a Deus, tá frio na Bahia. Me mata uma curiosidade, Gilna, por favor. O que é frio para a senhora? Qual que é a temperatura aí? Me conta. Na Bahia, imagina. 20 graus, o pessoal já fala assim, tá frio aqui. Imagina. Oh, meu Deus do céu. É muito diferente. A Maria Piedade está com a gente também. A Sandra Aparecida e a Marileia também está dando um bom dia pra gente. E a Jô Silva também dando um bom dia pra gente lá de São Paulo. Tá na capital. São Paulo, capital. Beijão, Jô. Eu não posso esquecer. Quem nos assiste todo santo dia de Caçador aqui em Santa Catarina é a dona Vera Lúcia, que é mamãe do Padre João. O Padre João Luiz, que trabalha aqui também, que trabalha junto com a gente aqui na TV Evangelizar. Dona Vera, beijão pra senhora, não esqueci da senhora não, tá? Aliás, tô no aguardo daquelas cucas que a senhora santo faz lá pro filho da senhora. Pode mandar pra gente também, que a gente gosta de umas cuca de uva. Uma delícia. Pode ser uva verde, né? Nossa senhora, que delícia. Você é pidoncho, hein? Rapaz, toma vergonha nessa cara. Pra onde você pidoncho? Vamos de notícia e informação. É ele? O Jucinei? Ô, Jucinei, faz tempo que a gente não conversa, rapaz. Sempre que o Jucinei vem direto de Roma, na Europa, eu fico na expectativa. Será que a gente tem uma boa notícia com relação àquele conflito, a guerra entre Rússia e também a Ucrânia? 62 dias, Jucinei. Terminou ou não terminou? Bom dia. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia a todos aí no Brasil. Infelizmente, ainda não é a notícia que a gente pode trazer para os nossos telespectadores, né, Ricardo? A guerra continua e está concentrada em áreas que são consideradas agora áreas de resistência da Ucrânia, né? A gente cita aí como exemplo Mariupol, mais precisamente a siderúrgica de Azovstal, que se transformou num ponto de refúgio não só para militares que ainda apresentam resistência, mas também civis que acabaram não conseguindo deixar a cidade pelos corredores humanitários. E os confrontos também acontecem no leste do país, no leste da Ucrânia, onde fica aquela região ali de Donbass, né, os territórios separatistas que há muitos anos vêm sendo aí motivo de embates entre Rússia e Ucrânia. Nos últimos dias a gente teve aí declarações que deixaram o mundo em alerta. As declarações vieram do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, considerando aí a possibilidade de que esse conflito, Ricardo, começasse a ganhar contornos nucleares. Não foi a primeira vez que ele trouxe essa fala, mas dessa vez associou isso ao fato de que a Ucrânia continua pedindo e recebendo armas dos países que são aliados, entre eles os Estados Unidos, né? E hoje a gente teve aí a informação de que pelo menos essa fala do presidente Vladimir Putin ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deu uma resfriada um pouco nesses ânimos, porque
Putin disse textualmente que acredita ainda, que ainda tem esperança de negociar com a Ucrânia por vias diplomáticas, né? Isso lançou aí uma nova possibilidade de que esse acordo realmente venha a acontecer, embora o que a gente está vendo no campo dos conflitos não comungue muito desse discurso, né? O secretário-geral da ONU voltou a pedir a Vladimir Putin que considere a abertura de corredores humanitários que sejam eficazes, que realmente funcionem, justamente para poder tirar essas pessoas, esses civis que ainda continuam presos, por assim dizer, no país sob conflito, né? Putin disse que existe essa disposição e que as tratativas só foram realmente prejudicadas em função daquelas denúncias do massacre da cidade de Bucha, que a gente trouxe aqui semanas atrás, cenas que correram o mundo e que mostraram corpos de civis deixados ao longo da cidade, né? Ele disse que aquilo não foi promovido pelo exército russo, que foi uma provocação, que eles já têm prova de quem fez, mas não citou culpados, né? E tudo isso aconteceu um dia antes de uma, por assim dizer, bomba que recaiu sobre a economia da Polônia. Isso porque a Rússia acabou anunciando a suspensão do fornecimento de gás para o país em função das ameaças, né, das sanções que a Rússia vem sofrendo dos aliados dos Estados Unidos e da Ucrânia. Essa medida foi anunciada não só no que diz respeito à Polônia, mas também à Bulgária. São dois países que dependem bastante, em grande percentual, vamos dizer assim, do gás que vem da Rússia. A Polônia tem uma dependência de 45%, a Bulgária de 90%, né? E a decisão do Kremlin de acionar essa medida tem a ver com o fato de que a Polônia, além de ter recebido aí um grande arsenal de ucranianos depois do início dos conflitos, são mais de quase 3 milhões de refugiados que buscaram abrigo na Polônia, é também um corredor ferroviário muito importante para a chegada de armas para o exército ucraniano, armas que vêm de outros países, entre eles os Estados Unidos, né? Os dois países, seja a Polônia, seja a Bulgária, disseram que dispõem de reservas, que já começaram a buscar outras alternativas para garantir esse produto e que a população não vai sofrer os efeitos dessa sanção. Pelo menos nesse primeiro momento, né, Ricardo? Os desdobramentos a gente vai ver nos próximos capítulos. Perfeito. Jusinei Cardoso, nosso correspondente lá direto da Europa, onde ele está em Roma com as informações sobre a guerra. Mas antes, Jusinei, de encerrar sua participação, me dá uma dica de leitura nessa prateleira de livros que está atrás de você, rapaz. Me dá um livro bacana que você recomenda pra gente aqui. Nossa, tem tantos livros aqui. Estão pegando bem ali, né? Inclusive os DVDs. Deixa eu te perguntar se você gosta... Qual é o gênero que você gosta? De absolutamente tudo. Eu sou curioso em qualquer coisa. Eu vou te dizer Pequeno Príncipe, uma obra que me encanta muito. Verdade, verdade. Isso daí era aquela época que a gente estava na escola, ainda pequenininho. Ô, Jusinei, valeu, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Se eu começo a conversar aqui, a gente não para da Rihanna ficar louca aqui no meu ouvido. Deixa eu trazer aqui a Patrícia com informações e detalhes. Informação importante, gente, uma pesquisa da Serasa que mostra, assim, o perfil do brasileiro que está correndo atrás de crédito. E aí veio a surpresa da Serasa, porque são aqueles brasileiros com renda menor, de até R$500 de renda. Mas por que esse pessoal está procurando mais renda agora, mais crédito agora? A Patrícia explica pra gente. Bom dia, Paty. Olá, bom dia, Vilches, bom dia a todos. Um movimento por crédito incomum foi registrado no mês passado numa pesquisa da Serasa. Aumentou e muito a busca por crédito entre os brasileiros com menor renda. A comparação levou em consideração números de fevereiro e março deste ano. E de um mês para outro, o crescimento foi de 30%. De acordo com a pesquisa, brasileiros de todas as rendas e de todas as regiões buscaram crédito. Mas o destaque da pesquisa foi o resultado entre os brasileiros com menor renda de até R$500 por mês. São estes os que mais buscaram compras parceladas ou empréstimos. Segundo a própria Serasa, houve uma mudança no comportamento destas famílias. Não se trata de crédito para financiamento de carro ou imóvel, mas sim dinheiro para fechar as contas do mês. Na região norte do país foi onde isso mais aconteceu, com um aumento de quase 40%. No sul, centro-oeste e nordeste, a média se manteve em 30%, enquanto no sudeste ficou em 25%. E hoje eu fico por aqui. Até amanhã. Vilches. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. O Humberto mandando mensagem pra gente direto de Toronto, no Canadá. -2 graus.
Que delícia, padrão, hein? Gostei, um abração, Humberto. Ó, também quem tá com a gente é a Regina Ferrari, que tá falando dos Estados Unidos. Eu acho que essa aqui é que ela fala de Massachusetts. Com a gente tem uma do Texas e tem uma de Massachusetts, que sempre tá acompanhando a gente aqui. Beijão, Regina, obrigado pelo recadinho. E também a dona Albina, que tá aqui em Curitiba, no bairro Tatuquara. Ó, essa é para todos vocês, gente. Imposto de renda. Não adianta, não escapa. Tem que fazer. Já fizeram? Já fizeram? Não fizeram? Gente, bom, o prazo tá longo ainda, né? E aquela coisa que a Andressa vai mostrar pra gente. A gente costuma deixar tudo pra última hora. Vem, Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E o contribuinte parece que vai cumprir à risca aquele velho comportamento brasileiro, o de deixar tudo para a última hora. A Receita Federal divulgou um balanço parcial sobre as declarações de imposto de renda feitas até agora. Segundo esse levantamento, 16 milhões de brasileiros já prestaram contas com a Receita. Mas a expectativa é que 34 milhões de brasileiros ainda precisam fazer. Ou seja, falta um pouco mais da metade do total de contribuintes. A Receita voltou a informar que o prazo para declaração não será alterado. A data final está mantida para o dia 31 de março. Tem tempo ainda, é verdade, mas quem declarar antes receberá a restituição também antes, se for o caso. Deve fazer a declaração de imposto de renda todo aquele brasileiro que teve rendimento superior a R$ 28.560 no ano passado. Isso dá uma média de R$ 2.380 por mês. Então fica aí a dica para você não deixar para a última hora. É com você, Vilches. Eu já tô agilizando aí a minha também para poder essa semana, eu acho que já encerro. Se Deus quiser. Isso é pepino, né, gente? E deixar para a última hora, eu não gosto de imprevisto. Vai baixar aquele programa, o programa não baixa, e trava computador. Ih, agiliza esse troço. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil? Vamos. É o Informa na Cidade? É. Taca-lhe pau. A Justiça condenou a 41 anos de prisão a ex-vereadora de Curitiba, Fabiane Rosa. Em 2020, ela chegou a ser presa por crime de peculato, por cometer a famosa rachadinha. Ela exigiu parte do salário de 3 assessores que gravaram a conversa. A condenação ainda cabe recurso. Passa bem a funcionária da companhia aérea ferida com estilhaços de um tiro disparado acidentalmente no aeroporto de Brasília. A arma que disparou estava com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Segundo ele, o tiro aconteceu quando ele mexia na arma dentro da mala. As explicações foram dadas para a Polícia Federal, que investiga o caso. Um incêndio atingiu parte do complexo da Companhia Siderúrgica Nacional, a CNS, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O fogo atingiu um galpão de armazenagem de embalagens e material reciclável, como papelão e plástico. Bombeiros da empresa e do quartel da cidade de Barra Mansa controlaram a situação quase 12 horas depois, ontem cedo. Ninguém ficou ferido. Não faltava mais nada. Em Candelária, no Rio Grande do Sul, alguém decidiu fazer uma lista com o nome das pessoas mais chatas da cidade. Brincadeira boba, que acabou publicada no Facebook. E aí, aí que alguém se ofendeu e decidiu procurar a polícia. Agora a polícia vai ter que investigar. É cada uma... Hein, gente? É que a polícia não tem muita coisa que fazer hoje em dia, né? Brasil, não é verdade? Estamos tudo numa boa, não tem criminalidade. Aí nós vamos dar esse tipo de demanda. Sei lá, viu? Vamos fazer um intervalo comercial bem rapidinho? Porque na volta nós vamos contar para vocês o resultado de uma visita que a Fabiana fez numa feira livre aqui de Curitiba. Para mostrar pra gente como é que tá funcionando aquelas continhas da dona de casa. Tomate tá caro, leva o quê? Já, depois do intervalo comercial. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa faltando 5 minutinhos para as 9 horas da manhã. A dona Regina já sapecou a mensagem aqui, ó. Ô, Ricardo, eu sou de Connecticut. Falei certo? Chique, né? Connecticut. Fica entre Massachusetts e Nova York. Mas no Brasil sou de São João do Caiuá. 9 graus tá por lá. 9 graus tá gostoso, hein? 9 graus tá uma delícia.
Ó, obrigado, Regina, um beijão pra você, obrigado pela participação. De Sabaldi aqui no Paranazão também tá a Aparecida Costa assistindo a gente. Ela tá com a mãe? Isso? Eu, Aparecida e minha esposa. Eu apareci, ô Ricardo, o braço tá curto, gente, né? Não tô conseguindo fazer aquele alongamento. Eu, Aparecido e minha esposa Silvana, estamos assistindo de Sabáudia. Um abraço, Aparecido! E também a Celiana aqui com a gente, a Deg Eusébio tá com a gente. Beijão para todos vocês. Vamos pra feira? Saber como é que tá o preço das coisas e como é que a gente pode se virar com o aumento dos alimentos? Fabiana, vem com a gente. Dia de fazer a feira é uma delícia, mas sabe o que não tem sido tão agradável? A hora de pagar. 95% dos consumidores perceberam a alta nos preços. O resultado? Barracas cheias de produtos e carrinhos cada vez mais vazios. No topo da lista de itens mais caros, cenoura e tomate, com altas de 116% e 94%, respectivamente. As frutas também não escaparam. Os valores do melão, melancia e mamão subiram mais de 50%. E com os preços nas alturas, o consumidor tem que dar um jeitinho. A gente consumia bastante tomate, né? Que agora a gente percebe que está um pouco mais caro. E aí, principalmente para ela, a gente acaba substituindo por outros legumes, como por exemplo o quiabo, que é o que ela gosta e também é nutritivo para ela. Então, os itens que subiram muito, eu estava revezando, né? Uma semana eu compro, uma semana não compro, né? Então, aí uma semana eu comprava cenoura, daí não comprava abobrinha. Aí na outra eu comprava abobrinha e não comprava cenoura. A explicação está em vários fatores, como por exemplo, nas variações climáticas e no aumento dos combustíveis. O índice geral de preços, que mede a inflação, disparou. Acumula alta de mais de 15% em 12 meses e de 7,63% desde o início do ano. Os feirantes perceberam a diferença no comportamento dos clientes e têm feito um malabarismo para garantir as vendas. Às vezes, tem que ganhar no grito. O papai na promoção, hein, pessoal? Vamos lá, ó. 6 cada, 2 por 10. Melhor abacaxi da feira aqui, hein, pessoal? Vamos lá, ó. Ele tá levando a metade do normal. Faz promoção, assim, ó, que nem hoje a gente tá com a oferta do papai ali, ó. 6 cada, 2 por 10. Mesmo vendendo a preço de custo, para chamar o cliente. Tenho oferecido menos quantidade do produto, mas nunca deixaram de oferecer o produto. Às vezes espremo um pouco a margem de lucro, mas o produto está sempre exposto, sempre trago indiferente do preço. Depende do produto que tiver, que o cliente quiser, ele pode substituir uma batata salsa, um aipim ou coisa parecida. Agora, por exemplo, cenoura, cebola, alho, tomate, são insubstituíveis, né? Então o cliente ele tem que comprar, às vezes em menos quantidade, mas compra. Mas o cliente também tem que ser bom de papo. O seu Pedro não deixa de pedir um descontinho. Aline, quanto é que deu? R$63,80. 60, Aline, dessa vez. Feito? Vamos passar. Nós compramos geralmente na mesma barraca, que é a da Aline, e discutimos preços, chorando um desconto sempre. É isso, gente. E não é vergonha nenhuma não fazer aquele chorinho lá com o feirante, né? Final da feira, a xepa, dá aquela negociada lá. Agora é o seguinte... Venha junto com a TV Evangelizar e também o Peregrina Brasil, com o Padre Rogério de Melo Landri e o Diácono Luizinho da Missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias da Itália e da França. Hein? 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura destes dois países. Quer ver a lista? Ó, isso daí é a Torre Eiffel lá em Paris, mas tem Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, Vaticano, São Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e também a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. Tem ainda a cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico, Assis, que é terra de São Francisco e Santa Clara, e Cássia também, que é a cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Na lista também tem Pádua, onde está lá Santo Antônio, e ainda Veneza, gente, para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do evangelista Marcos. Meu Deus, cada cidade, só na Itália, minhas armas do purgatório. Depois também tem o quê? Paris, para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa, de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur também. Ó, peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar e evangelizar é preciso. Peregrinar Brasil e TV Evangelizar, realizar seu sonho é a nossa missão. Como é que eu faço, Ricardo? Tá aqui na tela, facinho, dá um
uma foto? Mas, ó, anota aí o número, eu vou cantar, hein? 011, o Zap, 2942-8332. Repita, 011, 2942-8332. Beleza? Beleza. Fazer o seguinte agora, vamos falar de uma confusão que tá tendo entre as estrelas do futebol, o Hulk do Atlético Mineiro e do Gabigol do Flamengo. Afe Maria, acompanhe. Uma discussão online e vaidade, muita vaidade, envolveu os jogadores artilheiros Hulk do Atlético Mineiro e Gabigol do Flamengo. Do nada, Gabigol postou esta imagem parada na sua conta de rede social. Era a cena de uma falta marcada contra Hulk no último jogo do Atlético contra o Coxa. O Gabigol escreveu: iria direto para a delegacia e receberia 25 jogos de suspensão, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso. Foi uma resposta a um seguidor que perguntou se isso acontecesse com ele, Gabigol. Mas aí o Hulk se doeu, não pela falta de jogo, mas pelo comentário do flamenguista. Também na rede social, o Hulk devolveu: meu foco é parecer para a mídia dando o meu melhor dentro de campo e não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer. Olha, por enquanto, a treta ficou nisso. É que os jogadores pegaram pilha nas redes sociais por causa da torcida. O Hulk ficou sabendo pela torcida do Atlético, aí ele foi lá e deu troco. Torcida infernizou e os caras caíram nessa. Fazer o quê? Fazer o quê? Encerrar o programa, né, Ricardo? Já são 9h02. O Padre Renatinho só assim: e aí, Ricardão? Vai parar de falar ou não vai? E o Com a Palavra? Tá pronto aqui, gente. O programa Com a Palavra vai começar agora coladinho. Nós do Evangelizar em Forma nos despedimos de todos vocês, desejando uma ótima quarta-feira. E lembrando, amanhã às 8h20 estaremos de volta. Uma abençoada quarta-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!